Você sabe qual foi o verdadeiro primeiro Jäger a esmagar um Kaiju e por que a humanidade não fez outras cópias exatas dele? Hoje eu te provo porque o Brawler Yunko mudou tudo. Fala, meu parceiro, eu me chamo Gabriel, mano, você tá de boa? Todo mundo exalta os robôs modernos dos filmes, né? Mas quase ninguém fala do primeiro modelo que quase matou seus próprios criadores antes mesmo de entrar em campo. Tem detalhes de engenharia e segredos do Brawler Yunko aqui que vão mudar a sua visão sobre a franquia. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Ó, mano, a primeira coisa que você precisa fazer é esquecer tudo que você viu sobre o Gypsy Danger ou o Striker Eureka. Apaga na mente aquela imagem de robôs polidos, com pinturas brilhantes, espadas de luz e movimentos ágeis, sabe? O Yunko não tinha absolutamente nada disso no seu design inicial. Ele era um protótipo feito na base da pressa e do desespero da humanidade em acabar logo com os Kaijus. Quando a Pan Pacific Defense Corps começou a desenhar o projeto, eles não tinham uma linha de montagem pronta. O Brawler Yunko era essencialmente um experimento gigante montado com peças que não foram feitas para estarem juntas. A gente tá falando de uma máquina com aproximadamente 80 metros de altura, pesando na casa de milhares de toneladas. Mano, eu quero que você imagine a carcaça de um navio quebra-gelo com placas de aço maciço soldadas de uma maneira bem grosseira, tá? Cheio de rebites gigantes, tubulações expostas e válvulas que vazavam vapor constantemente. Ele não andava em silêncio, mano. Cada passo que o Brawler Yunko dava gerava um barulho ensurdecedor de metal raspando em metal. O sistema de amortecimento dele era bem primário, o que significa que o peso do próprio corpo ameaçava quebrar as articulações dos joelhos a todo momento. Ele era feio, mano, era enferrujado em algumas partes desde a fábrica e parecia mais uma refinaria de petróleo ambulante do que um salvador da humanidade. Mas a estética, cara, era o menor dos problemas. O verdadeiro perigo do Yunko estava escondido no peito dele. Ah, cara, mas agora pensa, como você faz pra dar energia pra um monstro de metal de 80 metros? A resposta óbvia era energia nuclear, mas a engenharia da época não tinha a tecnologia necessária para poder compactar um reator de fissão com segurança para um espaço tão pequeno e ao mesmo tempo blindar a cabine dos pilotos. Por isso, os criadores do Brawler Yunko instalaram um reator nuclear primitivo no núcleo da máquina, mas eles falharam na proteção anti-radiação. O isolamento do reator era tão falho que ligar a máquina significava inundar o próprio interior do robô com níveis letais de radiação a longo prazo. A máquina ela foi criada para matar monstros, só que ela envenenava quem estivesse dentro dela. E se a radiação não te matasse, mano, o sistema operacional da máquina faria esse trabalho muito mais rápido. E é aqui que a história do primeiro piloto fica mais pesada. Muito antes de existir o conceito de dois pilotos dividindo a carga mental, a ideia original era que apenas uma pessoa controlasse o Jäger inteiro. O sistema criado para conectar a mente humana à máquina se chamava Interface Pons. O conceito era simples na teoria, plugar o sistema nervoso central do piloto no cérebro digital do robô. Mas imagina você, cara, sozinho, tentar dizer pro seu cérebro que você tem 80 metros de altura e pesa milhares de toneladas. Não dá, né, cara? A primeira pessoa a ter coragem de testar isso no Brawler Yunko foi um piloto chamado Adam Casey. O Yunko estava preso no hangar, cara, sustentado por cabos grossos de aço. Quando os engenheiros ligaram o sistema e a carga de dados do Jäger desceu para o cérebro do Adam, o resultado foi bem violento, mano. O cérebro humano simplesmente não tem capacidade de processar a quantidade de estímulos mecânicos, o equilíbrio hidráulico, a temperatura do reator e o espaço tridimensional de um gigante de metal. O corpo do Adam Casey não aguentou, mano. A sobrecarga sensorial acabou fritando o sistema nervoso dele em questão de segundos. Ele começou a ter convulsões bem severas dentro da cabine de comando. O nariz e os olhos dele começaram a sangrar, os circuitos entraram em curto e antes que os técnicos pudessem desligar a energia ou puxar os cabos, o Adam teve um colapso total e acabou morrendo, mano, bem na cadeira do piloto. O Yunko não tinha dado nenhum passo e já tinha sua primeira vítima fatal e o pior, mano, a vítima era o próprio piloto. A morte do Adam quase cancelou o programa Jäger inteiro. Os militares olharam pro Brawler Yunko e viram apenas um caixão de bilhões de dólares. Foi nesse momento de tensão que a história da franquia mudou pra sempre. A doutora Kathleen Lightcap, que era a mente brilhante por trás do sistema Pons, entendeu o problema. O canal neural não era estreito demais. O cérebro humano é que era limitado demais para aquela carga. Ela formulou a teoria de que se uma mente se quebrava com peso, duas mentes conectadas poderiam dividir essa carga. Só que para isso os cérebros precisariam estar em perfeita sincronia. Foi aí que surgiu a deriva, mano, ou o drift. A doutora Kathleen não ia deixar mais ninguém morrer na invenção dela. Ela mesma entrou no Brawler Yunko, cara. Ela e um piloto da Força Aérea chamado Sérgio Deonofrio colocaram uns capacetes pesados e iniciaram a conexão. A primeira deriva da história não foi romântica ou suave. Foi um choque absurdo. A mente da Kathleen invadiu a do Sérgio e vice-versa. Segredos, medos, lembranças da infância, tudo se misturou em uma fração de segundos. E quando a dor passou, o milagre aconteceu. A carga mental despencou. O Brawler Yunko processou os dois hemisférios de controle perfeitamente. O gigante de metal se mexeu e pela primeira vez os cabos de sustentação foram soltos.
pilotos. E o primeiro Jäger da humanidade deu um passo sólido no chão do hangar. O projeto estava salvo, só que eles mal tiveram tempo de comemorar. Logo depois que o Brawler Yukon provou que conseguia andar sem matar seus pilotos, o alarme que o mundo inteiro temia voltou a tocar. A fenda no Oceano Pacífico cuspiu um novo monstro, mano. Os militares detectaram a anomalia e deram a ela o nome código de Karloff. Esse kaiju estava indo direto para a cidade de Vancouver, no Canadá, e ele era muito diferente dos outros monstros que a humanidade já tinha enfrentado até ali. Ele era um kaiju também de categoria 1, mas comparado aos monstros que a gente vê nos filmes, ele era menor e muito mais frágil. Mas isso não significa que ele era fraco, tá? O Karloff era extremamente veloz, na verdade. O corpo dele era magro, sabe? Com uma pele acinzentada, cheia de rugas duras. O grande detalhe dele era o rosto. Ele tinha uma cabeça alongada, os olhos afundados e a boca meio que torta. Os cientistas deram o nome de Karloff justamente porque ele parecia o ator Boris Karloff, o cara que fez o monstro do Frankenstein no cinema, sabe? Nos anos 30. Ele não era um kaiju de impacto, de força, sabe? Ele era um kaiju de velocidade. Quando ele chegou na costa de Vancouver, a cidade entrou em pânico. O protocolo padrão foi acionado. Caças, bombardeiros jogaram mísseis, tanques de guerra atiraram com munição perfurante, mas o Karloff se movia rápido demais entre os prédios. A pele dele, mesmo sendo de categoria 1, refletia a maioria dos estilhaços. A artilharia pesada só servia realmente para poder irritar o monstro. Alguns prédios residenciais estavam sendo esmagados, mano. Pontes estavam sendo derrubadas e o exército estava sendo varrido do mapa. Em questão de horas, Vancouver estava sendo apagada. O comando de defesa percebeu que as armas convencionais eram inúteis. Vancouver ia virar pó. A única opção restante na mesa era o experimento que tinha acabado de dar seus primeiros passos no laboratório. Eles precisavam enviar o Brawler Yukon. E agora você vai lá e me pergunta, tá, Gabriel, mas como você leva uma máquina de milhares de toneladas até uma cidade sob ataque? Eles não tinham os helicópteros de transportes modernos que a gente consegue ver o Gypsy Danger sendo carregado. O deslocamento do Yukon foi uma operação pesada e lenta. Eles precisaram transportar a máquina o mais perto possível e fazer ele caminhar a última parte do trajeto. O Sérgio e a Kathleen estavam dentro da cabine, sentindo o calor infernal do reator, sentindo a radiação vazando pelo painel, enquanto caminhavam no meio de uma chuva torrencial em direção a uma cidade em chamas. Quando o Brawler Yukon finalmente entrou em Vancouver, o cenário era apocalíptico. O céu tava preto, mano, de fumaça, helicópteros militares caíam em chamas, e no meio das ruas destruídas, o Karloff percebeu a aproximação. Ele virou o rosto alongado na direção do robô. Foi o momento exato em que o mundo prendeu a respiração, cara. Pela primeira vez na história, um monstro criado pela humanidade estava frente a frente com o monstro criado pela Fenda. O choque entre o Brawler Yukon e o Karloff não foi uma luta bonita, tá? Não teve movimentos de artes marciais ou armas super tecnológicas disparando raios coloridos. Foi uma briga de rua basicamente, tá? O Karloff, percebendo o tamanho do seu oponente, ele não recuou. Ele usou a principal vantagem dele, que era a velocidade. O kaiju avançou correndo pelo asfalto destruído e saltou contra o peito do Jäger. Aqui, a lentidão do Brawler Yukon foi muito evidente. A máquina demorava alguns segundos, cara, para poder levantar um braço e se defender. Os sistemas hidráulicos rangiam enquanto o Sérgio e a Kathleen tentavam acompanhar a velocidade do monstro. O Karloff começou a desferir golpes com garras afiadas e morder as juntas de metal do Yukon. O barulho de garras arranhando o aço maciço ecoava pela cidade inteira. O Karloff ficou tentando desesperadamente chegar na cabine de comando para poder matar os pilotos. Só que foi exatamente nesse momento que a maior falha do Yukon se transformou na sua maior salvação. Aquele design improvisado, aquelas placas de aço gigante mal soldadas, eram tão absurdamente espessas que as garras do Karloff não conseguiam perfurar nada letal. O Jäger era lento, cara, sim, era muito lento, mas ele era muito rígido, mano, muito resistente. Ele absorvia os impactos como se fosse um tanque recebendo pedradas. E a partir desse momento, os pilotos começaram a ditar o ritmo da luta. O Sérgio e a Kathleen, perfeitamente sincronizados na deriva, começaram a revidar. O Brawler Yukon firmou os pés no chão, destruindo o asfalto com o próprio peso e armou seu primeiro soco. Quando o braço hidráulico se estendeu, ele não se moveu rápido, né, cara? Só que ele carregava uma força de centenas de toneladas de metal maciço. O punho de aço do Brawler Yukon acertou em cheio a costela do Karloff. O impacto foi tão feio, cara, que acabou quebrando os ossos internos da criatura na mesma hora. O Karloff soltou um grito ensurdecedor e acabou recuando. Diferente das armas militares
que acabam perfurando e explodindo sem efeito, o dano contundente do Jäger causava trauma físico profundo no monstro. Essa luta durou um tempo considerável, tá, cara? Não foi algo que se resolveu em 2 minutos, não. Foram horas de exaustão profunda para os pilotos. O calor dentro do Yukon estava no limite. O esforço mental de manter a máquina em pé estava esgotando a Kathleen e o Sérgio. Eles sabiam que se a luta se prolongasse muito mais, eles iriam desmaiar pela temperatura e pela carga neural. Eles precisavam finalizar o monstro o quanto antes. O Karloff, ferido e sangrando, partiu para um último ataque desesperado, cara. Foi então que o Brawler Yukon revelou seu principal armamento. Ele não tinha espadas ou canhões de plasma, ele tinha só um armamento militar balístico adaptado. Nos ombros do Jäger, painéis se abriram, cara, revelando lançadores de mísseis anti-blindagem. Quando o Karloff estava a poucos metros de distância, o Sérgio e a Kathleen apertaram um botão de disparo. Uma chuva de mísseis foi descarregada, queima-roupa no peito e no rosto do Karloff. As explosões iluminaram os prédios de Vancouver. O impacto jogou o monstro pesado contra o chão, despedaçando uma parte do crânio dele. A criatura estava atordoada, agonizando no meio dos escombros. Sem perder tempo, o Brawler Yukon caminhou lentamente até o monstro caído. Ele ergueu os 2 punhos de metal juntos, trancou as articulações hidráulicas e desceu um golpe esmagador no estilo marreta, diretamente na cabeça do Karloff. O crânio do Kaiju cedeu, cara. A luz nos olhos da criatura acabaram se apagando. O Karloff foi de arrasta. O Brawler Yukon permaneceu de pé no meio de Vancouver, coberto pelo sangue azul do monstro. Pela primeira vez na história da Guerra Kaiju, a humanidade tinha finalizado um monstro gigante, sem precisar sacrificar uma cidade inteira com uma bomba nuclear. O projeto Jäger estava validado, cara. A mídia mundial foi à loucura. Os políticos comemoraram e o Yukon virou um símbolo imediato de esperança. Agora a pergunta lógica que todo mundo se faz quando entende essa parte da lore, né, é o seguinte: se o Brawler Yukon salvou Vancouver e provou que o sistema de 2 pilotos funcionava, por que a corporação simplesmente não abriu fábricas e produziu 20 cópias exatas dele? Se era um modelo vitorioso, por que não clonaram o projeto? Mano, o Brawler Yukon era um milagre. Só que, do ponto de vista da engenharia de produção, ele era um nicho irrecuperável. Ele não foi feito com peças padronizadas. Se um braço do Yukon quebrasse, não existia uma peça de reposição no estoque. Eles tinham que fabricar o braço do zero, cara, gastando um tempo que eles não tinham. Ele era um projeto de gambiarras geniais, mas continuava sendo um amontoado de gambiarras. Além disso, mano, tinha a questão principal que eu te falei lá no começo do vídeo, o reator nuclear. Depois da luta contra o Karloff, os níveis de radiação no corpo do Sérgio e da Kathleen estavam alarmantes, mano. Se o mundo produzisse dezenas de Brawler Yukons, a corporação acabaria condenando todos os seus melhores pilotos a morrerem de câncer severo em questão de meses. O isolamento primitivo da máquina fazia dela uma bomba relógio radioativo. A lentidão extrema dele também foi um fator decisivo. O Karloff era um categoria 1 e quase conseguiu matar os pilotos simplesmente porque era mais rápido. Os engenheiros sabiam que se um Kaiju maior e mais agressivo aparecesse, o Yukon seria desmontado antes de conseguir dar o primeiro soco. A decisão da Pan Pacific Defense Corps foi lógica e fria, mano. O chassi do Brawler Yukon jamais seria replicado. Ele serviu apenas como um grande laboratório prático. Os dados gravados pelo sistema dele durante a luta em Vancouver mostraram aos engenheiros exatamente onde as juntas precisavam ser mais fortes, como os amortecedores poderiam ser melhorados e, acima de tudo, provou que eles precisavam investir pesado em escudos anti-radiação e canhões de plasma, né, ao invés de usar só força física e mísseis. Mano, foi exatamente por causa disso, abandonando o modelo do Yukon, que os verdadeiros Jägers da série Mark I, como o russo Cherno Alpha, né, e o japonês Tacit Ronin, puderam ser construídos com tecnologia de linha de montagem e segurança real. Só que eu tenho certeza, cara, que você deve estar se perguntando onde o Brawler Yukon foi parar depois de tudo isso. Ele virou um monumento no meio de uma praça, né? Ele foi levado para um museu de guerra para as crianças tirarem foto. Mano, a gente tem que lembrar que no universo implacável de Pacific Rim não existe aposentadoria para máquinas de guerra. Após a vitória em Vancouver, a fenda do Pacífico não parou de abrir. Muito pelo contrário, né, cara? A frequência dos ataques acabou aumentando um pouco. Os kaijus pararam de ser apenas de categoria 1 e rapidamente as anomalias evoluíram para a categoria 2 e 3. Monstros 2 ou 3 vezes mais pesados, com carapaças blindadas, garras maiores e inteligência adaptativa. A guerra escalou em uma velocidade que a humanidade mal conseguia acompanhar. Mesmo sendo obsoleto, lento e radioativo, o Brawler Yukon continuou sim sendo enviado para a linha de frente. Eles não tinham o luxo de descartar uma máquina que ainda conseguia atirar, né, cara? Então o Yukon lutou em outras batalhas nas costas do Pacífico durante os primeiros anos de guerra. A corporação não tentou consertar os problemas estruturais dele, porque o custo de tentar reabrir a
carcaça, né, blindar o reator e trocar a hidráulica era muito caro, né, do que construir um Jäger novo e mais moderno do zero. Ele foi deixado do jeito que tava, cara, recebendo apenas remendos de solda nos buracos da blindagem. Só que o fim inevitável chegou pra ele, e o que restou da carcaça gigante dele não foi honrado. No meio de uma guerra global, o aço é um recurso valioso demais pra ser enterrado, né? As partes que sobraram do Brawler 1, como as pernas que esmagaram o Karloff, os braços hidráulicos e a fuselagem resistente, foram recolhidos pelos guindastes do governo. Essas peças foram derretidas nas fornalhas industriais da corporação militar. O metal histórico do Brawler Yukon foi reaproveitado e reciclado para servir de blindagem e peças de reposição para os Jägers mais novos que estavam sendo construídos, como os modelos Mark II e Mark III. Uma parte deles simplesmente virou lixo tóxico em cemitérios de máquinas espalhadas pelo mundo, apodrecendo por causa do vazamento do seu próprio reator nuclear. Ele não teve um final glorioso no cinema, mano. Na real, o Brawler Yukon nunca foi planejado para ser o herói perfeito. Ele foi um remendo de aço criado por uma humanidade desesperada que se recusava a ser extinta. Ele cobrou a vida do seu primeiro piloto, envenenou seus heróis com radiação, era barulhento, perigoso e muito falho, né, cara? Só que foi esse amontoado de erros em metal que provou pra Terra que a fenda podia sim ser combatida. Se o Yukon não tivesse dado o primeiro soco no Karloff, provando que a armadura pesada funcionava e que a deriva entre dois pilotos era a chave do sucesso, nós nunca teríamos visto máquinas como o Gypsy Danger salvando o mundo anos depois. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau.